Seja bem-vindo a este canal, A Luz da Bíblia. Meu nome é Jefferson Michel. O tema proposto nesse vídeo é sobre duas condições ou dois aspectos do cristão. O cristão como pertencente à Igreja de Cristo e como templo do Espírito Santo. Então vamos ver a questão da igreja. E para introduzir a questão da igreja, eu vou ler em Mateus 16, 18, que diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, temos aqui que o fundador da igreja é o próprio Jesus Cristo. E o que é igreja? Igreja, o termo igreja, vem do grego eklésia, que significa assembleia, reunião, um grupo de pessoas que se reúnem com um objetivo, um propósito em comum. No caso da Igreja de Cristo, os cristãos se reúnem para prestar seu culto, a sua devoção, para cultuar, adorar a Deus. E de quem forma a igreja? Essa igreja de Cristo, por quem é formada? Por todos os cristãos, as pessoas que se converteram a Jesus em determinado momento de sua vida, mediante a conversão, a fé, crendo que Ele é o Salvador, o Filho de Deus. Então, nos convertidos, aqueles então que aceitaram Jesus como Salvador, passam a fazer parte desta assembleia, deste corpo de membros da igreja. Jesus, quando veio em forma encarnada, exercer a sua missão salvadora como Salvador do mundo, há pouco mais de 2000 anos atrás, ele não veio fundar mais uma igreja, ou melhor, mais uma religião. Até porque, na época, haviam várias religiões no mundo. E de lá para cá, esse número só cresceu. E dentro do próprio povo judeu, ou do povo hebreu, para o qual Jesus veio inicialmente, no aspecto religioso, eles mesmos estavam divididos, porque existia várias seitas em relação à religião, vamos chamar assim, judaica. Como, por exemplo, os fariseus, saduceus, zelotes, herodianos, entre outros. Então, a própria religião dos hebreus, à época de Jesus, estava dividida. Isso que todas essas facções tinham a mesma base de fé, que era a lei mosaica, o Antigo Testamento. Mas, mesmo assim, haviam divisões e facções. Então, Jesus não veio fundar mais uma igreja e nem tampouco dizer quem tinha razão, quem estava certo. Não veio dizer ao povo, sigam esta facção, essa seita, porque esta é a certa e as outras erradas. Não. Como nós vimos, ele veio, na sua missão salvadora, fundar a sua igreja, formada então por outros mediante a conversão a Ele, aceitando Ele como Salvador e crendo no seu Evangelho. E essa formação de todos os cristãos que se converteram a Jesus mediante a fé, o arrependimento e a confissão de pecados, ela está espalhada pelo mundo. Então, há cristãos pelo mundo todo. E como seria impossível reunir todos regularmente, mesmo que uma vez por ano, para todos os cristãos do mundo se reunirem numa assembleia para cultuar, para prestar culto a Deus, então é que se criou, por questões práticas, as igrejas, então, as comunidades, as assembleias
locais, diante dessa, então, impossibilidade, né, de reunir todos os cristãos. Então, essas comunidades, dependendo do país, a cidade, né, o lugar, são formados por menor ou maior número de componentes, de membros. Seja no país, né, levando em consideração um país, uma cidade, uma vila ou vilarejo. Em alguns vão ter poucos membros, em outros muitos membros. E essa questão das igrejas locais, né, Paulo, na sua missão evangelizadora, como missionário, ele mesmo fundou várias igrejas, comunidades locais. Seja na Ásia, na Galácia, na Itália, em Roma, na Grécia. Ele fundou várias dessas igrejas. Todos, no entanto, tendo como base a fé, né, no Evangelho de Jesus Cristo. Era o que Paulo anunciava, o Evangelho de Cristo, para a salvação de todos aqueles que viessem a crer. Em Apocalipse também faz referência a 7 igrejas de natureza de caráter local, como a Tiatira, Laodiceia, Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Pérgamo, Sardes. Então, são comunidades locais, que se reúnem, então, regularmente, uma até 2 vezes por semana, né? Então, bem mais frequente, que para então adorar, né? Prestar culto a Deus. Mas todas essas comunidades cristãs locais, formadas por os convertidos genuínos a Cristo, compõem então este vasto número de cristãos que abrange todo o mundo. Em Salmos 133:1 está escrito: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, considerando a questão de igreja significar assembleia, o grupo, é o aspecto coletivo, né, do Evangelho. O cristão, cada um pertencente a uma coletividade. Então, a igreja dá a noção de coletividade. Em Salmos aqui, né, revela quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então, foi planejado, segundo a vontade de Deus e Jesus Cristo, que os irmãos vivam em comunidade, unidos pela mesma fé no Evangelho de Jesus Cristo, de forma coletiva. Como eu disse, alguns grupos com menos membros, outros com mais, mas que haja essa união, essa assembleia, reunião coletiva. E para que essa união coletiva? Para que se reunirem? Para praticarem e vivenciarem as questões do Evangelho, né? As práticas do Evangelho, para a edificação, para o aperfeiçoamento, o ensino, o aprendizado, para exercício da consolação, exortação, oração coletiva, ajuda mútua, exercício do amor fraternal, da solidariedade, paciência, tolerância, né, de uns para com os outros. Então, muitos dos exercícios dos mandamentos do Evangelho se dão no meio e na convivência de uma coletividade, da igreja. Também nessa coletividade há a manifestação da própria Trindade divina, através da palavra que ali é ensinada e pregada, através do exercício dos dons espirituais, dos ministérios que são distribuídos por Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, enfim, a membros desta coletividade. Então, os próprios dons espirituais e ministeriais são para ser exercidos dentro de uma coletividade, de um grupo de pessoas com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. No caso da igreja, como eu falei,
de adorar, né, de cultuar a Deus e de, por esses outros propósitos, de se ajudarem, edificarem mutuamente. Tudo para a edificação e o bem, visando o bem da coletividade. Também a coletividade tem um aspecto evangelístico, né, que Jesus mandou. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Também a igreja, essa coletividade, tem essa missão também de expandir o evangelho. Além de se auto-edificar, de se manter sadia através da obediência do evangelho, de levar, de propagar o evangelho também aos outros povos, para que haja crescimento numérico, né, dessa assembleia. Também a própria ceia, né, é um mandamento de Jesus que é exercido, praticado na coletividade, com exceção de raros casos, na impossibilidade de uma pessoa se dirigir, né, até a comunidade, a reunião, então de tomar a ceia nesse caso, né, diante do impedimento, separadamente. Mas podendo, a natureza da ceia é um mandamento para ser obedecido em coletividade, na coletividade. Também o apóstolo Paulo faz analogia à igreja, esse grupo de pessoas, a um corpo composto de vários órgãos, como está escrito em Efésios 4:12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4:11-12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Paulo aqui faz uma analogia também à questão da igreja, ao corpo de Cristo, cuja cabeça, como diz a palavra, é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, cabeça desse corpo. E cada membro comparado então a um órgão, que exerce uma função nesse corpo, tanto em benefício do próprio corpo, como o corpo, né, provendo as necessidades do órgão, de cada órgão, de se manter vivo, ativo, em atividade. E assim como, digamos, um órgão do corpo físico não sobrevive fora do corpo, também um cristão afastado da coletividade, da igreja, dificilmente ele vai conservar a sua fé, a sua comunhão com Deus de uma forma tão eficaz, tão avivada. A tendência do cristão separado do corpo de Cristo, da comunidade, é de, digamos, enfraquecer, né, a sua fé, até pela falta de oportunidade de praticar todas essas questões aqui colocadas no Evangelho para serem vivenciadas e experimentadas no coletivo. Então, dificilmente a questão do cristão separado da igreja, né, embora ele creia em Jesus, ele vai ter sua fé, né, vivificada, manter a sua fé, a sua comunhão com Deus, as suas práticas espirituais constantemente, né, sendo exercitadas. E isso, logicamente, traz um risco, como eu falei, do enfraquecimento da própria fé. 1 Coríntios 12:4, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Aqui no caso, né, reforçando a ideia da comparação que Paulo fez da igreja com o corpo composto de vários membros ou órgãos. Em Hebreus 10:25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Esse versículo faz referência ao que eu falei, na questão, né, do afastamento, daqueles que se afastam da Assembleia, do corpo de Cristo, e os riscos, né, que ele traz, a sua própria devoção a Deus, a sua própria
fé. Vamos à questão, agora o segundo tópico, a questão do templo. O cristão como templo do Espírito. Vamos ler em 1 Coríntios 6,19 para introduzir o tema. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aqui então a palavra revela que cada cristão individualmente considerado, na sua individualidade, a partir do momento que se converte a Cristo, aceita Cristo como Salvador, no momento da conversão, o Espírito Santo então passa a habitar no seu ser. E uma vez o Espírito Santo habitando, a pessoa é considerada como sendo templo do Espírito Santo, né? Por ter o Espírito Santo habitando nele. 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ao passo que a igreja tem um caráter coletivo, de grupo e assembleia, o templo, a questão do templo, tem um caráter mais particular, individual. O cristão individualmente considerado, na sua relação, na sua devoção, no seu relacionamento com Deus, através então do Espírito Santo que nele habita. Jesus, quando estava encarnado, ele tinha a plenitude do Espírito habitando em si, como João 2, 19, 21. Jesus respondeu e disse-lhes, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Os discípulos acharam que Jesus estava falando do templo, do prédio, né, construindo de pedras, para o qual eles estavam olhando, talvez, mas ele estava falando do seu corpo, do seu ser, como templo do Espírito Santo, da sua morte e ressurreição no 3º dia. E aqui é uma consideração interessante. Se Jesus, sendo Filho de Deus, perfeito e santo, necessitou de ter o Espírito Santo em si para realizar a sua obra salvadora e ser vitorioso no seu ministério, na sua missão até o fim, que dirá o homem, né? Nós, da necessidade que temos de ter o Espírito Santo. Ainda mais considerando que o homem é falho, é limitado, tem suas fraquezas. Então, a necessidade de se ter comunhão com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem várias funções que ajudam cada um particularmente, né, na sua fé, na sua fidelidade a Deus. Ele é consolador, ele é ensinador, ele quem revela a palavra de Deus, ele que intercede nas orações do crente a Deus, é santificador. Então, várias funções do Espírito Santo, essenciais para se manter uma vida espiritual ativa, avivada e em comunhão com Deus. E cada cristão individualmente considerado, o seu crescimento espiritual, a sua maturidade, a sua maior ou menor comunhão com Deus dependerá do seu esforço próprio, digamos, do seu interesse, de sua busca pessoal, em querer conhecer mais a Deus, em querer conhecer mais a Jesus, o Evangelho, enfim, a palavra de Deus, entender mais profundamente as questões espirituais. Tem uns que se dedicam mais, outros menos, mas cada um, né, como templo do Espírito Santo, individualmente considerado, tem a sua responsabilidade, né, perante Deus, de buscá-lo mais, de se consagrar mais a Ele, mediante o estudo, né, a obediência à palavra de Deus, ao Evangelho, enfim. E assim, então, individualmente, cada um vai crescendo, em benefício próprio, né, através da produção dos frutos espirituais, a mudança de vida, que faz com que
cada cristão individual se pareça mais com Jesus, mais próximo do Evangelho, e também para o benefício da própria igreja, da própria assembleia, com a qual ele comunga, ele participa no culto coletivo a Deus. A prática e vivência do Evangelho pleno envolve a igreja, a coletividade, e a pessoalidade, a individualidade de cada cristão. Não há um Evangelho pleno sem comunidade, sem igreja. Assim como não há igreja, uma assembleia, sem o cristão, sem as pessoas. Então, ambos fazem parte e se complementam na questão do Evangelho. E quem quiser vivenciar uma comunhão maior, uma fé mais forte, digamos, vivenciar as experiências que o Evangelho, que Jesus Cristo proporciona na vida, deverá então cultivar essas duas características. A questão da igreja, de congregar, se manter unido com os demais irmãos, e também se dedicar à sua vida pessoal, devocional a Deus, até para ser testemunha no aspecto evangelístico do próprio Evangelho, do próprio Jesus Cristo. Então era essa a questão que eu gostaria de colocar, esses dois aspectos do cristão, como sendo participante da igreja de Cristo, da igreja espiritual, a qual Jesus prometeu, inclusive, arrebatar no futuro, levar para o céu, para estar eternamente consigo. Todos os salvos pertencentes a esta igreja, que essa promessa, então, a cada dia que passa, ela se aproxima mais. Obrigado por ter me acompanhado até o final deste vídeo. Na descrição tem outros links ali de outros vídeos que eu postei. Se você quiser vê-los, acessá-los, é só lá e clicar. Obrigado e até um próximo, querendo Deus.